Seguinte, o público do Você Bonita é um público muito bem informado. Eu sei que vocês acompanham aí sempre que tem um assunto de saúde, qualidade de vida, também em outros programas e outras emissoras, mas poucas vezes tipos de programa, inclusive como o nosso, abordam esse tema. A gente vai falar hoje da glândula suprarrenal e de algumas doenças que podem estar ligadas a, claro, o mau funcionamento dessa glândula. E antes que vocês perguntem qualquer coisa, vamos tocar no assunto do emagrecimento e do ganho de peso, que tem tudo a ver aqui com a nossa pauta de hoje. Quem vem pela primeira vez é a endocrinologista, doutora Lívia Maria Zimmermann. Bem-vinda. Obrigada. Tudo bem? Tudo bem, Boa obrigada. tarde. Boa tarde. Prazer em recebê-la. Obrigada. Você é parente do Luiz Gustavo, dentista? Não. Não, só pra saber. É o meu dentista, ele é Zimmermann também. Aí eu falei, vou perguntar pra ela. Bem-vinda, doutora. Olha, quando pra gente iniciar, a gente tem um vídeo ilustrativo, mas eu queria que você fizesse uma introdução, até pro pessoal de casa entender que glândula é essa que a gente está falando, tamanha importância a glândula suprarrenal tem no nosso corpo. Bom, a glândula suprarrenal, ela produz uma série de hormônios, como a gente vai ver agora, daqui a pouquinho, nos slides que vão aparecer. Então, ela é essa gordurinha que está aqui, olha, em cima do rim. Tá? Ela não tem uma ligação direta com o rim, como o coração e pulmão, que são vizinhos, a suprarrenal e o rim também são vizinhos. Tá? E os hormônios que ela produz fazem ação no corpo todo. Então, elas têm os hormônios mineralocorticoides, os glicocorticoides e tem os hormônios que são a adrenalina e epinefrina, tá? Que são aqueles responsáveis pelo medo, pelas sensações de medo para fuga. É ele que vai te dar o gás para você fugir. Entendi. Tá? Então, ela tem relação com o cortisol também. Tem. A parte, essa que vai te dar a adrenalina e a epinefrina, elas são produzidas bem no meio, lá bem no meio da suprarrenal. Tá. E o córtex vai produzir os mineralocorticoides, que são os hormônios sexuais, não é? Que também são produzidos pelas glândulas sexuais. E mais por fora tem os glucocorticoides, que são principalmente o cortisol. Né? Aí, vamos colocar nosso vídeo então, que a gente consegue entender muito bem onde está aí localizada a glândula. Isso. Vamos lá, o vídeo está muito legal. Pode dar a informação que você quiser, doutor. Tá, ok. Eles vão parando, se quiser, a gente para a imagem também. Do lado aqui direito é em forma de triângulo, do lado esquerdo, que agora a imagem está de costas, é em forma de meia-lua. Tá. Né? Ela é uma gordurinha, que são os vasos que irrigam, né? Precisa ser irrigada, senão não tem a nutrição adequada. Ela tem ligação com hipófise? Tem, porque a hipófise controla. Então, a hipófise é uma glândula lá no meio do cérebro, né? E ela controla, libera vários hormônios, entre eles o CRF, que controla o ACTH. O CRF é o hormônio que vai estimular, está lá no hipotálamo, ele é liberado para a hipófise liberar o ACTH. O ACTH é o que é o adrenocórtico-trófico, que vai fazer a suprarrenal liberar o cortisol. Então, quando aumenta muito o cortisol, ele inibe essa liberação lá no cérebro. Entendi. Quando abaixa demais o cortisol, ele libera o ACTH para ir lá na suprarrenal e estimular a suprarrenal a produzir mais colesterol. Olha, então uma bola de neve. Chama feedback, isso é feedback negativo. Vamos então para o nosso primeiro slide para a gente entender quais são os problemas possíveis que a glândula estando em desequilíbrio. Como que a gente pode explicar o que seria o desequilíbrio dessa glândula, doutor? Então, a gente pode ter a hiperplasia, que é quando aumenta muito a produção de células, elas crescem, podem ser os tumores também, né? E a gente pode ter o tumor lá da hipófise, que vai aumentar muito a produção do liberador de adrenocórtico-trófico, dos hormônios adrenais, e aí ele vai fazer a hiperplasia, né, aquele aumento das células aqui da suprarrenal, e aí a pessoa vai produzir muito daquele hormônio, não vai inibir lá no cérebro, porque ele continua liberando, e a pessoa vai desenvolver a doença de acordo com o hormônio que estiver mais sendo estimulado. Isso no caso de um tumor. Mas e doenças? Porque, na verdade, quando a gente fala até da glândula, e você comentou rapidamente dos hormônios sexuais, que também estão ligados, a gente sabe que hoje, até entrevistando muitos médicos, se você poderia até dizer se em consultório você tem notado isso,
Mulheres muito jovens estão tendo alguns problemas, até do ganho de peso, porque tem algum descontrole de glândula suprarrenal. Não é para todo mundo, né? Então, o principal dos homens, pode ser a síndrome de ovários policísticos, né? Que aumenta a testosterona no organismo e daí dá a virilização, aumenta a pelo. Vamos mudando o nosso E tem nosso aqui, slide. na suprarrenal, a gente tem... Pode mudar o slide? Pode, Isso, vamos pro próximo. porque daí... Terminar de passar o filminho, que eu acho que está passando. Não, esse aí né? eu acho que essa já é a próxima imagem. Então, porque aqui tem uma imagem que mostra as partes da suprarrenal e aí a gente pode ver bem então vai parte passando, Má. produz, Vamos né? chegar nessa imagem que ela pediu. Vamos lá. A gente tem várias ilustrações, até para essa aqui é legal, porque mostra que é a parte aqui, olha, onde produz adrenalina e noradrenalina. Esta inervação aqui, olha, é onde a gente produz, é onde vai agir. Então, a inervação, tá? Que vai ter a adrenalina. Então, ela vai inervar, tem os hormônios que estimulam e os que acalmam, né? O simpático e o parasimpático. Então, aquela inervação que a gente viu é a inervação simpática que vai estimular, vai diminuir a produção a irrigação desses órgãos durante o medo e vai aumentar na periferia. Então, vai dilatar a pupila, vai dar força, vai aumentar a irrigação do músculo. Que era o que acontecia com os homens das cavernas. Isso, né? Pra correr. E o cortisol aumenta também. Por quê? Porque o cortisol ele vai fazer a insulina não trabalhar. A insulina faz o quê? A insulina abre a portinha da célula para a glicose sair do sangue e entrar dentro da célula. Então, a célula se alimenta disso. O que o cortisol faz? Ele fecha o buraquinho da fechadura da insulina e não deixa abrir a portinha. E aí ela fica circulante. E aí ela fica circulante. E a insulina é anabolizante, ela engorda, certo? Mas ela não consegue entrar dentro da célula. E o cortisol, ele vai aumentar o açúcar no sangue. Então, ele vai transformar tudo em açúcar. A pessoa precisa de fugir. Então, precisa de açúcar para o músculo, para o cérebro, para ela pensar rápido no que ela vai fazer. Então, o que acontece? Aumenta a queima de açúcar, a liberação de açúcar, a queima de proteína e a queima de gordura. E é por isso que a pessoa... engorda. Porque ela não sai correndo. Ela não sai correndo. Ela sai correndo, não dá pra gente sair correndo. Mas ela acaba engordando por causa do excesso de insulina. Que fica circulante. Que fica circulante. E aí acaba fazendo engordar, porque a insulina, ela engorda. Vamos para a próxima imagem? Quer ver? E aí eu vou te perguntar o seguinte, já que a gente está falando, essa daqui tá legal para você? Ou quer mais uma? Tem mais uma que Vamos mostra, próxima, que mostra só a suprarrenal. Aí, eu acho que é essa. Né? E aqui tem as partes dela, tem mais uma, mais bonitinha ainda, que tiraram os hormônios que produzem. Então, porque aqui, olha, a medula é onde vai produzir a adrenalina e a norepinefrina, né? Isso nas duas, né? Dos dois lados. O que acontece de um lado, acontece do outro, tá? Esse aqui é o córtex, né? Então, aqui que a gente vai ter a produção de aldosterona, de cortisol, tá? E a aldosterona que vai regular, é um mineralocorticoide, ele vai regular a pressão. Então, ele regula o metabolismo da água e do sódio. Olha só, então é muito importante. Ele retém o sódio e a água vem junto. Então, o que acontece? Quando você tem uma alteração desta região, né, você tem aumento da pressão. E também ela ajuda a regular o batimento e tal. Então, quando você levanta muito rápido, não dá tempo do coração se aumentar a pressão e se regular certinho. Então, o que acontece? A pessoa costuma ter tontura. Agora, calma, não é que aquela pessoa que levanta e sentiu tontura tem problema da suprarrenal. Pode ser outras causas, tá? Mas então, essa pode ser... Essa é uma delas. Olha que interessante. Então, vou fazer o seguinte. Pode estar relacionada. As nossas imagens aqui foram essas, a gente conseguiu localizar. Eu vou colocar uma perguntinha do público e daqui a pouquinho a gente vai falar do ganho de peso e do emagrecimento ligado à suprarrenal. A suprarrenal também está ligada ao DHEA? Também, né? Que fazem parte da parte dos hormônios sexuais, né? Vamos falar disso, porque já pediram tanto, porque esse DHEA aí... tá virando meio vilão e mocinho. Quando tá tudo bem, ele é mocinho. Quando não tá tudo bem, ele é o grande vilão. Vamos colocar a perguntinha do público e a gente já continua. Olha lá. Perguntinha na tela. Mari, um beijo, obrigada. Como e qual é o exame para diagnosticar distúrbios da suprarrenal? Quando a gente tem
o paciente com algum problema de suprarrenal, a primeira coisa que a gente tem que fazer é um exame físico, tá? Né? E ver aonde que pode. Então, tem muito pelo, tem estria, engordou, certo? Esses aonde são que sintomas tá mais rápidos. Levantou, sentiu, mediu a pressão em pé, mediu deitado, tem mudança, não se adapta rapidamente. Então, a gente já está indicando o que setor da adrenal a gente vai ter que pesquisar, tá? Então, tá com muito pelo, eu vou pedir o hormônio, DHEA. Tá. Começou a engordar, gordura localizada, certo? Aqui no meio das costas, entre esse ossinho que a gente tem aqui atrás, que chama giba. Né? Começou, poxa, eu vou pedir cortisol. Tá? Que é então aqui e aqui atrás. Isso. Então começou com muito pelo, tal, vamos pedir o DHEA e a androstenediona. Tá? Isso tudo dosado no sangue. Isso dosado no sangue. A pressão está alterada, tal, então a gente vai pedir aldosterona. Perfeito. Tá? A gente pode pedir o CTH, pode pedir pesquisa de hormônios na urina também, né? Dos mineralocorticoides na urina. Então, tem que ver o exame clínico para saber qual o melhor hormônio. E depois, se algum deles vier alterado, a gente tem que pedir uma ressonância aí da suprarrenal ou da hipófise. Para ver se é na hipófise ou na suprarrenal. Exato. Agora, ultrassom. Tem uma doença, até meu diretor está me lembrando, que é a síndrome de Cushing, né? Cushing, Então, o que acontece com o indivíduo quando ele apresenta a síndrome? Então, aquilo que eu falei, né? Mesmo sintomas? Ele aumenta a adiposidade na barriga, ele engorda, né? Aumentam as estrias, né? As estrias, elas são avermelhadas, são violáceas. E elas ficam assim por quê? Porque o cortisol mexe com o metabolismo das proteínas e da glicose. Ele aumenta a glicose, aumenta o açúcar. Quando aumenta muito a insulina, né? E tem a giba aqui em cima, né? Isso também cresce. Isso também cresce, deposição de gordura. E aí, olha aqui, as estrias, principalmente aqui, elas são largas, tem quase 1 centímetro de largura. Então, assim, fica mais vermelhinho, tá? No rosto. E o rosto fica em moon face, que nós chamamos que é lua cheia, né? Nossa. Fica com o rostinho bem redondinho. E o que pode acontecer caso a pessoa não corrija, então não faça o tratamento adequado? Então, aí vai piorando a situação, a pessoa vai realmente ter problemas sérios, a pele vai afinando, vai rompendo. Assim, a pessoa vai passando cada vez pior, vai se sentindo mal e ficando cada vez mais fofinha. Engorda mesmo, Engorda mesmo, tá? Engorda bastante. Agora, atenção, porque quem está engordando porque está comendo muito, não tem nada a ver coisa, certo? Então, a gente vê que chama síndrome por quê? Porque tem várias coisas alteradas, tá? Então, não é só uma. E nesse caso, o cardápio ali é o que a pessoa não mudou nada, come direitinho e de repente apareceu tudo isso. Alguma coisa está errada. Exatamente. Agora, eu queria aproveitar e entrar nesse assunto do DHEA, porque muita gente tem perguntado em mensagens e tal. Eu acho que hoje a gente tem aí a oportunidade com as redes sociais de muitos médicos, né, colocarem textos muito legais. Alguns, é claro que a gente tem que saber quem a gente segue e quem a gente confia, mas como foi um assunto que começaram a colocar muito na mídia e tal, que o DHEA é um hormônio que pode comprometer essa parte importante, principalmente nas mulheres, o pique para conseguir fazer o dia render, conseguir praticar uma atividade física e ainda não conseguir manter massa muscular, com DHEA muito baixo, e ganhar peso. Isso é verdade? Então, porque o que faz aumentar o teu metabolismo? É a academia, tá? Por quê? Porque aumenta músculo, é o músculo que vai aumentar o seu metabolismo. Então, não adianta ficar querendo um remédio para aumentar o metabolismo, você tem que aumentar músculo. Muitas vezes, quem tem baixa produção de DHEA tem deficiência de músculo, porque ele ajuda, então, quer dizer, demora para ganhar o músculo, ele acaba não ganhando, tá? Mas a gente tem que ver qual a causa que a pessoa não está ganhando músculo, porque o DHEA dá para repor, só que no Brasil, como não existem pesquisas científicas mostrando a eficácia real do DHEA, ele é proibido no Brasil. A Anvisa proibiu a entrada porque precisa de comprovação científica. Aqui, para liberação. Para poder ter liberação. Agora, ele também está diretamente ligado, já vou falar dos nossos alimentos, mas ele também está ligado, por exemplo, a uma mulher que tome pílula anticoncepcional,
pode fazer com que esse DHEA também abaixe? Pode, porque ela produz hormônios femininos que acabam inibindo, fazem com que diminua a produção do DHEA. Tá. Aí tem que rever qual o anticoncepcional que pode tomar, aí tem que acompanhar. Pede o exame, vê se está diminuindo, realmente está diminuindo o DHEA, se faz uso de pílula, então aí vai procurar o ginecologista para trocar a pílula para ver se ela passa a fazer exercício e ganhar mais músculo. E você sabe que eu já ouvi de médico a seguinte frase, não para mim, já ouvi dizendo essa questão, que quando pega uma mulher jovem ali, com 30 e poucos anos, né, que ela está no momento jovem, que tem uma qualidade de vida, que se alimenta adequadamente, não faz tanto esporte, mas o esporte de certa forma razoável, e que quando dose esse DHEA e ele está muito baixo, eu já ouvi a frase, você está com DHEA de uma mulher de 60 anos. Então, o normal é, ao longo da vida, esse DHEA diminuir. Mas uma mulher de 30 e poucos anos não é normal. Não é normal. Tá, né? Era essa a dúvida que eu tinha. E tinha. aí tem uma questão, às vezes, de libido, que você falou isso, eu pensei até que vocês fossem falar. Do libido, diminui o libido. Diminui a libido. Né? Então, às vezes, mulheres que estão tomando anticoncepcional têm uma libido menor porque a produção dos hormônios estão diminuídas. Olha, gente, então olha que importante conhecer e ter direitinho aí essa suprarrenal trabalhando e com tudo, né, redondinho. Vamos colocar agora os alimentos, então. Existem, então, alimentos que podem piorar o funcionamento ou mesmo melhorar? Não é que ela vai piorar ou melhorar a suprarrenal, né? Tá. Então, é bom lembrar, queria salientar bem, que a principal origem de cortisona, que a gente tem aumento de cortisona na circulação, é o uso oral, é comprimido. A pessoa vai lá e toma um remédio rico em cortisona porque alivia a dor, porque melhora a asma. Então, tem situações em que ele realmente ele é necessário. Uma crise de asma a pessoa precisa. E isso vai fazer com que aumente o cortisol na circulação dele. E se ele tomar muitos anos seguidos, vai ter as consequências. Né? Então, às vezes, a pessoa tem um bem-estar tão grande com a medicação que diminui a dor, diminui a falta de ar, que ela toma por conta. Isso também não pode. E isso também não pode, porque vai... E agora, a alimentação em si, fazer com que prejudique a suprarrenal, isso não tem. Mas pode prejudicar o resto. Pode ser que vocês, tendo uma alteração da suprarrenal, se você fizer uso de certos alimentos, você já está com um problema, uma doença que te faz engordar. Se você já dá resistência à insulina, se você comer alimentos que aumentam a resistência à insulina, que aumentam o açúcar no sangue, porque o cortisol já aumenta o açúcar no sangue, que é a glicemia. Então, se você come mais, aí piora. Então, por isso que o macarrão... Então, delícia, tá aí. Então que é carboidrato, né? Carboidrato simples. Se você vai comer muito macarrão, vai ter problema, né? Aqui é o açúcar. Esse é o vilão da história em todo lugar, né? Ele é o criminoso. Ele devia ser proibido. Então, é veneno, né? É veneno. Isso é veneno para a saúde. O sal também, né? Sal e açúcar, veneno. Veneninho. Então quem já tem um problema, ele pode piorar. Porque o que acontece com o açúcar? Ele estimula muito a produção de insulina, assim como os carboidratos de um modo geral. E aí, quando aumenta, já tem uma doença que aumenta a insulina, vai ter uma alimentação que aumenta mais ainda, e a pessoa vai engordar, vai piorar tudo. Toda vez ele aparece aqui como veneno, pelo amor de Deus. Eu fico muito feliz de achar que isso é um veneno, e tem gente que acha que eu sou meio maluca, que eu não dou pro meu filho doce, etc. Mas cada vez que eu escuto alguém falando, né, um profissional dizendo, é veneno, eu fico tão feliz, é veneno, gente. Isso faz mal, isso não faz bem. Eu preciso de um docinho. Quando um paciente fala isso, que precisa de um docinho, doutora? Não precisa. Não precisa. Isso é a gente que acha. É a gente que acha. Uma vez na semana, matar a vontade de comer um docinho? Por prazer. Por prazer. Pode. Mas não por necessidade. Nem todos os dias. Porque o carboidrato, ele fornece glicose para o nosso organismo, e aí você tem das frutas, tem do próprio macarrão, dos integrais, do arroz, né? Você tem de outras fontes, da batata, da mandioca. Então não precisa, esse lance de preciso de um docinho, não. É mentira, não existe. Próxima imagem, vamos ver. Aí, então, também tem que tomar cuidado com os suquinhos. Com o suquinho, né? Suquinho tem aqueles sucos que tem alto índice glicêmico, como é o caso do suco de melancia, do suco de laranja, do
o suco de abacaxi, eles têm alto índice glicêmico, né? Muito cuidado. Então, o morango não tem alto índice glicêmico. O morango seria de repente, mas é melhor comer a fruta. Sem dúvida, eu sempre brinco que Deus fez água pra gente beber e água de coco. Tá lá no coqueiro, lá em cima, difícil de pegar e difícil de abrir. Não existe água de laranja, não existe água de melancia. É verdade, é verdade. Então, comer a fruta. Comer a fruta. Do que tomar o suco. Sem dúvida. Próxima imagem, vamos ver. Agora, então, são alimentos que são bacanas para o bom funcionamento. A troca imediata, o macarrão integral. O macarrão integral. Não só macarrão, como o arroz, eles têm mais fibras, né? Por isso diminui a absorção de açúcar, tem um índice glicêmico. O que é índice glicêmico? É quando você come um alimento, ele dá um pico na glicemia no seu sangue. Ele aumenta a quantidade de açúcar do seu sangue. Tá. Então, os que são integrais, eles aumentam lentamente. Os como açúcar sobem de uma vez e aí aumenta demais a insulina. Agora, mesmo mudando hábitos e consumindo integrais, queria saber de você, como endócrina, né? Porque normalmente a gente pergunta isso para nutricionista, mas é legal ver a visão de uma médica que é especialidade em endocrinologista. O quanto a gente pode comer, mesmo que sejam integrais? Porque a impressão que eu tenho é que as pessoas não têm a menor noção da quantidade e acham normal, em todas as refeições do dia, colocar um carboidrato desse tipo. Ou pão, ou macarrão. Tipo assim, come no almoço um macarrão. Aí, à noite, coloca mais um arroz integral. Mas que numa quantidade que daria para ela dividir nos 4 dias. Boa pergunta. Isso é verdade, doutora? Como é que você encara isso quando uma paciente tem essa dúvida? Eu só quero lembrar uma coisa. Eu sou endocrinologista e nutróloga. Ai, então, que como legal. nutróloga... Como nutróloga, perfeito, perfeito. Tá? Eu vou falar aqui. A pessoa acha que porque é carboidrato integral não engorda. Tá errado isso, viu? Engorda sim, tem caloria e se você comer demais, vai engordar. Então, tem que estar calculado quanto que a pessoa pode comer de acordo com a compleição física dela, de acordo com o físico, com a atividade diária dela. E aí, nada melhor do que uma nutricionista para poder fazer isso, para fazer o cálculo. Agora, você concorda, doutora, que hoje, com os hábitos que a gente tem, quando a gente fala em quantidade, mesmo que a pessoa crie aquela esperança, então ela vai passar meu cardápio, é muito pouco. Não dá para dizer que é um consumo de um sanduíche. Depende das quantidades. Um homem, por exemplo, com músculo, tal. Agora, uma mulher na faixa dos seus 40 anos, 35 a 40 anos, que não pratica atividade física, que fica trabalhando sentada, que faz tudo com o transporte, o público ou o carro, que não anda, que não sobe uma escada, que não faz nada a pé, ela pode comer o carboidrato como outra pessoa? Eu me questiono isso, quando vem me perguntar, porque de tanto entrevistar médico, a gente vai criando alguns conceitos. Então, por isso que eu estou te perguntando. Ela pode consumir desde que esteja dentro das quantidades ideais para ela. Então, vamos supor, ela comeu arroz integral. Vamos supor que ela tem uma dieta lá com 1.200 calorias, mais ou menos. Isso é praxe, não estou dizendo que seja isso, Mas ela vai lá e põe 4 colheres de arroz integral na hora do almoço. À tarde, ela comeu um lanchinho, comeu uma fatia de pão integral com um queijinho. Com um queijinho de amêndoa. Então, ela quis comer e experimentou. Aí, quando chega à noite, ela está seca por um sanduíche. Então, ela pode fazer, pega 2 fatias de pão integral, mas eu só quero pão integral. Tá ok, não tem problema. Depende do que você vai pôr no meio do pão. Entendi. Então, ela pode ir lá pegar Não vai pegar muito do queijinho de amêndoa, porque o queijo de amêndoa tem muita gordura. Aquele calórico, calórico. Então, mas pega um pouquinho porque é gostoso mesmo, né? Tá. E aí pega, e aí o que ela vai tomar junto, né? Então, ela vai escolher a bebida, se ela quiser, vai ou tomar água, ou toma um suco de limão, ou toma um suco de maracujá. Que são os melhores? Isso, que tem menos caloria, né? Toma isso, ou toma um chá. Ela pode pôr uma proteína um leite assim? Desnatado? Pode sim. Carninha, pode, deve pôr. Põe lá uma cenoura ralada, uma beterraba ralada. Mas beterraba tem açúcar. Mas o que ela vai comer de açúcar e ainda por cima a beterraba ralada crua, vai ter muito pouca coisa. Então dá para comer. Dá para comer um lanche bem gostoso, bem feito e dá saciedade. Pensando aí em todos os elementos. Isso. Só posso agradecer, doutora Lívia Maria Zimmermann. Quer fechar com mais uma perguntinha, Mar?
Tem mais uma. Ai, que foto linda! Isso aqui é muito bem-vindo na nossa vida, né? Com certeza. Então, faça isso. Aqui, e ainda na lavando cestinha, bem para evitar os agrotóxicos, né? Ah, que também é principalmente complicado. a vítima do pimentão aqui, né? Que tá rico. Então, limpar, lavar bem, deixar chegar da feira, do supermercado, colocar esses alimentos todos dentro de uma bacia para lavar bem, para tirar bem os agrotóxicos. Ou consumir os orgânicos e que seja um lugar, né? Mas tem um custo alto, né? E às vezes nem não todos são podem comprar. de confiança, né, doutora? Exatamente. Ainda tem essa. Ainda tem essa. Que tem aqueles que enganam. Então tem que conhecer aí quem consome orgânico, um bom lugar. As feiras, pelo pessoal, as chefes que vêm aqui ao programa, sempre dizem que a Feira do Ibirapuera é maravilhosa, da Água Branca. Aqui em São Paulo, né, gente? Fora de São Paulo, eu até não tenho essa informação, mas aqui em São Paulo, esses lugares são confiáveis. Mas a prefeitura tem o endereço das feiras. Ah, tem tudo, né? Tem. Ah, é verdade. Nas prefeituras, só entrar no site de cada lugar e aí escolher o seu orgânico. Vou agradecer e vou passar para vocês. Quem quiser, pode acompanhar o trabalho da doutora lá no Facebook. Basta colocar doutora abreviado Lívia Maria Zimmermann. O Zimmermann é com 2 M's no começo e depois 2 N's no final. Tá? Então, Zimmermann no Me, 2 M's. E no final, 2 N's de navio. É muito bonito esse sobrenome. Muito Parabéns, obrigada. doutora. E, olha, você está belíssima. Obrigada. Adoro entrevistar médicos assim, belíssima. Muito obrigada. Parabéns. Até logo. Até a próxima.